Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos de volta para a nossa aula de matemática. Estamos falando sobre o sistema de numeração decimal. E agora, para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós vamos formar alguns números aqui nesse quadro de valor e lugar. E saber como organizá-lo, né? Por exemplo, se eu tiver que fazer o número 3, onde que eu vou colocar esse número 3 aqui no cartaz? Só 3. O valor dele vai ser 3. Ah, muito bem, professora. A professora vai colocar nas unidades. E se eu quiser formar um outro número, além do 3, eu quiser fazer 13. Ah, eu vou usar esse 3 e vou colocar um número nas dezenas. Olha só. Agora eu tenho o número 13. Ele contém, olha só, ele contém dois algarismos, o 3 e o 1, e esse número, né, ele é um número de duas ordens. Nós dizemos, né, que ele é das dezenas. Por quê? Porque ele tem duas ordens, 13. Se eu colocar mais um número, eu vou formar um outro, se eu colocar mais um algarismo, eu vou formar um outro número. E agora, vamos ver qual foi o que a gente formou? Que número que eu formei agora? Muito bem, 713. Agora eu tenho um número com 3 ordens. Olha só, está na terceira ordem. O 7, o valor do 7 aqui é quanto? 700, muito bem. Ele está nas centenas. O 1, qual o valor dele? 10, muito bem, porque ele está nas dezenas. E o 3 vai ser 3 mesmo, né? Vamos formar colocar mais um algarismo para a gente ver que número que vai ficar? Vou colocar um algarismo 2. E agora, que número que eu tenho aqui? Muito bem, eu tenho 2.713, né? Eu acrescentei o número 2 e agora eu tenho um número com 4 ordens. Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 ordens, então ele está na unidade de milhar. O 2 está na unidade de milhar. Então, qual é o valor desse algarismo? 3, porque ele está na primeira ordem das unidades. Qual o valor do 1? 10, porque ele está na ordem das dezenas. Qual o valor do 7? 100, porque ele está na ordem das centenas. Qual o valor do 2? 2.000, porque ele está na unidade de milhar. Perceberam isso? Para a gente estar lembrando. Aqui eu apenas, né, formei os números. E quanto que vale aqui esse 2? Eu poderia dizer, olha só, que ele vale, ó, 2.000. Olha só, 2.000, né? Ele vale 2.000. E o 7, quanto que ele vale? O 7 aqui, ó, ele vai valer 700, né? Por quê? Ele está nas centenas. E o 10 e o 1, qual o valor dele mesmo? Muito bem, olha só, ele vai valer 10. Por quê? Porque ele está na ordem das dezenas. E o 3 vai continuar sendo 3 mesmo, né? O 3 vai continuar sendo 3 mesmo. Então, a partir desses números, nós podemos perceber que nós podemos formar todos os outros, né? A partir do 0, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir desses algarismos, nós formamos qualquer número que nossa mente possa imaginar. E para ver se você aprendeu tudo direitinho, agora nós vamos fazer uma atividade. Acompanha comigo aí na telinha. Observe os algarismos no quadro abaixo. Quais são os algarismos que nós temos aí? Nós temos 5, 7, 4, 2 e 3. Qual é o maior número de 5 algarismos diferentes que pode ser formado usando os algarismos desse quadro? Agora, para a gente entender como que a gente vai fazer isso.
Veja bem, eu tenho aí o 5, o 7, o 4, o 2 e o 3. Para me saber o maior algarismo, eu vou ter que utilizar o maior número que eu tenho aí em quantidade. Qual é o número que representa a maior quantidade? O 7, não é isso? Depois, qual que vem? O 5. E depois, o 4, muito bem. Qual que vem depois? O 3. E o último é o 2, né? Ou seja, eu vou ordenar no número do maior para o menor, para poder encontrar o maior número que eu possa fazer. Então, vamos ver qual é o maior que nós podemos formar? 75.432. Observe que o número 7 é o maior em quantidade, por isso que ele está na frente. Aí o segundo maior é o 5, não é isso? Em quantidade, seguindo a ordem do número crescente. Então, quando a gente for fazer o número maior, eu tenho que colocar os maiores na frente. Quando for o menor, é o contrário. A gente usa os menores na frente. E aí vai seguindo a sequência de acordo com que vai aumentando ou diminuindo. Vamos para a próxima? Observe abaixo a decomposição de um número. Nós temos aí 6.000 mais 300 mais 2. Qual o número que eu posso formar utilizando esses valores? Pensa aí um pouquinho. Vamos ver se você acertou? A composição desse número é: letra A, 632, letra B, 6.032, letra C. Olha só, esse número aí, será que é esse? Tá aí como se fosse um número enorme, né? Vamos ver como é que está escrito D? 6.302, muito bom. Você percebe que na letra C, a pessoa fez isso porque tem crianças que na hora de escrever, elas só juntou 6.000, foi juntando os 300, mas olha como fica grande. Se a gente for colocar no nosso quadro de valor e lugar, vai dar um número absurdo, não é verdade? Então, a nossa resposta aí só pode ser a letra D. Muito bem. Vamos para a próxima. Com os algarismos 9, 4 e 5, Lúcio escreveu os números em que o 4 vale 400 unidades e o 9 vale 90 unidades. O número escrito por Lúcio, qual será o número escrito por ele? O 4 ele tem que valer 400 unidades. Então, nesse caso aí, observando as alternativas, a gente já pode descartar a A e a B, porque o 4 aí não está representando 400 unidades, não é isso? O 9 tem que estar em 90. Ah, professora, se eu descartei a A e a B, então eu estou entre a C e a D. Então, não pode ser a D, por quê? Porque o 9 está representando 9 unidades e ele tem que estar valendo 90 unidades. Então, a resposta certa só pode ser a letra C. Vamos conferir, ver se está certinho? Isso mesmo, a letra C. Agora, vamos para mais uma atividade. O número 10.826 é igual a... Letra A. Será que essa forma aí está representando? Letra B. Observe aí. Letra C. E letra D. Na alternativa A, nós temos o quê? Nós temos 10.000, mais 8.000, mais 20.000, mais 6.000. Será que esse é o nosso gabarito? O que vocês acham? Na letra B, nós temos 10.000, mais 800, mais 20, mais 6. E aí, será que nós achamos agora? Na letra C, nós temos 1.000, mais 80, mais 20, mais 6. Será esse? E na D, nós temos 1.000, mais 800, mais 20, mais 6. Crianças, observem lá. Se a gente fosse colocar os números, se a gente for descrever, nós vamos ter aí 10.826. Então, o 6,
ele está representando 6 unidades. O 2, ele está representando 20. O 8, 800. E o 10, 10 mil. Então, qual das alternativas nós temos esses valores? Muito bem, nós vamos encontrar na letra B. Parabéns, é isso mesmo. A professora Maria escreveu no quadro abaixo o número de habitantes da cidade onde ela nasceu. 35.780. Qual é o valor posicional do algarismo 5 nesse número? Então, qual o valor do 5? Tentam descobrir aí. O valor posicional é 5.000. Muito bem. É isso aí, crianças. A última questão. O número 3.182 pode ser escrito na forma de... Qual será a forma? Letra A, 3 dezenas de milhar, 1 centena de milhar, 8 dezenas e 2 unidades. Será que já é essa a nossa resposta? Alternativa B, 3 dezenas. Será que o 3, a posição que ele está na posição das dezenas de milhar? Acho que não, né? 1 dezena, o 1 está representando dezena, 8 centenas e 2 unidades, esse aí já está bem enrolado, está tudo errado, né? E a letra C, 3 unidades de milhar, 1 centena, 8 dezenas e 2 unidades, será que é essa? Acho que nós achamos o nosso gabarito, né? Mas vamos ver a outra alternativa. Letra D, 3 unidades de milhar, 1 dezena, 8 centenas e 2 unidades. Então, qual dessas alternativas é a resposta certa? Já encontrou? Veja se você acertou, então. Muito bem, nós temos 3 unidades de milhar, 1 centena, porque o 1 está nas centenas, o 8 é 8 dezenas, porque ele está na ordem das dezenas, e o 2 representa 2 unidades mesmo. Viu só, criança, quando nós vamos analisar qualquer atividade, nós temos que lembrar das ordens e classes, ou seja, onde que ele está posicionado, se é na unidade, na dezena, na centena, e o que cada algarismo daquele representa em quantidade. Os números, eles estão relacionados à quantidade. Se, por exemplo, eu digo 10, significa que eu tenho 10 alguma coisa, ou 10 pirulitos, ou 10 bombons, ou 10 lápis, eu tenho quantidades. Se eu disser que eu tenho 25 anos, significa que eu já vivi 25 anos, então é a quantidade de tempo que a pessoa já viveu, né? Então, os números sempre estão relacionados a quantidades, eles estão representando uma quantidade. Lembrando disso, né? Nós vamos finalizar por aqui, vamos terminar a nossa aula. Foi muito bom estar com você até o final, espero que nós possamos nos ver nas próximas aulas. Conto com vocês. Quer ver essa aula e outras? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!